Hidden Planetary, o planetário de Nova York, um dos mais famosos conhecidos do mundo, principalmente por causa deste homem. Tá bom, já era um planetário famoso antes, mas este homem aqui, o Neil deGrasse Tyson, conhecido assim como o herdeiro do Carl Sagan, tanto que ele sempre faz as introduções das novas edições do Cosmos. Esse cara é o diretor daqui, ele é um grande comunicador, é um cara que é demais e que abriu a cabeça de muita gente para a astrofísica, e é o meu caso também. E aí a gente vai passeando aqui, vendo os livros do cara, quando de repente a gente se dá conta que tem um livro assim, ó, jogado assim, esse daqui. E eu, olhando melhor, notei que não tem nenhum outro. Repare, não tem nenhum outro aqui, ó. Note bem, esse aqui se chama, ó, Astrofísica para Pessoas com Pressa. E aqui não tem nada dele, ó, tudo livro dele, mas nenhum Astrofísica para Pessoas com Pressa. Nenhum. Repara aqui também do ladinho, nenhum Astrofísica para Pessoas com Pressa. Ó como é a capa do livro. E de repente a gente se dá conta, folheando que está autografado. Agora, a gente não entendeu por quê. Às vezes teve algum tipo de... Sabe o que eu acho? Evento, tarde de autógrafo, qualquer coisa assim. Esse livro, sei lá, extraviou. É verdade, porque foi largado aqui, ó. No meio dos outros não tem. Assim, e normalmente quando tem lançamento... Normalmente quando tem lançamento e tudo... Mostra o preço, né? O preço é normal. Quer dizer, é caro porque o dólar tá muito caro pra gente, mas é um preço normal, absolutamente normal para um livro aqui. Pra nós no Brasil fica caro, né? Mas com esse autógrafo, abre a imagem isso. Aí não fica tão caro assim. Pois é, eu não tava pretendendo comprar livros na minha viagem, porque eu já tenho muitos livros em casa, muito mais do que eu vou ter tempo de vida para conseguir ler, e eu continuo recebendo mais e mais livros. Eu até quero mostrar para vocês os livros que se acumularam na minha caixa de correio enquanto eu estive fora, mas não teve como resistir, então eu achei que valia a pena pagar o preço em dólar, porque isso aqui vale muito para mim. Nessa viagem, vamos para uma galáxia distante. E vamos descobrir como nós, a nossa espécie, nos tornamos exploradores do cosmos. Ali está ela, a Voyager 1 da NASA. Lançada em 1977, é o objeto mais distante já construído por mãos humanas. Ela viajou muito desde o nosso último encontro. Percorreu mais de 2,5 bilhões de quilômetros. A Voyager está indo para outras bandas da nossa Via Láctea, mas nós temos outro destino, muito mais distante. E este cientista e comunicador, mais do que tudo, foi muito importante para a minha vida. Ele despertou minha curiosidade e meu interesse por toda uma área do conhecimento humano, pelo qual eu não tinha a menor curiosidade. E é muito triste quando a gente não tem curiosidade sobre algum assunto, quando a gente tem uma arrogância de pensar, imagina, não gosto dessas coisas de astronomia, de física, não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa de humanas. Eu tinha essa arrogância estúpida pra caramba e rejeitava conteúdos que falavam sobre a criação do universo, o funcionamento do cosmos, mas foi por causa de uma série chamada Cosmos, que foi uma reinterpretação da série clássica chamada Cosmos também, que Carl Sagan fez nos anos 70 e 80. Foi graças a uma nova versão da série Cosmos, que eu acho que hoje em dia está disponível em algum streaming aí, ou deve estar de graça na internet, eu não sei. Vasculha que você vai encontrar. Foi graças a essa série Cosmos, apresentada, né, roteirizada, com todas as atualizações do século XXI pelo Neil deGrasse Tyson, que eu descobri o quanto que tudo isso pode ser interessante. E me conscientizei da minha própria ignorância e da minha própria arrogância também, que é algo que acomete a todos nós, quando a gente olha as coisas com preconceito, né? Isso eu não gosto. E depois eu passei a consumir muitos outros conteúdos dele. Ele tem podcast, ele tem vídeos no YouTube. Ele é cientista, mas ele é também comunicador. Agora esse livro vai entrar para minha seleta coleção de livros autografados. Eu nunca fui atrás disso na minha vida, mas às vezes as coisas aconteceram, né? Nesse caso que eu encontrei esse livro assim, jogado, eu acho que foi algum engano, deve ter tido alguma tarde de autógrafos, qualquer coisa assim, e esse livro
livro foi meio que deixado de lado, alguém largou lá no cantinho. Só pode ser, eu não encontrei mais nenhum outro exemplar naquela lojinha lá do Planetário. Enfim, esse aqui eu dei sorte. Esse outro aqui eu também dei sorte, ó. Esse é um livro da Fernanda Torres, que tinha ali uma quantidade limitada de exemplares autografados naquele dia que eu fui na Livraria Cultura. Foi em dezembro de 2017, eu acho que ela tinha feito também um evento de lançamento, então tinha alguns exemplares autografados, e aí eu comprei. A Fernanda Torres, uma mulher que eu admiro bastante. Estou torcendo para que o filme novo que ela fez com Walter Salles, o Ainda Estou Aqui, repare as injustiças sofridas por Central do Brasil. Caso você não saiba, esse filme está figurando bem aí como candidato brasileiro para ser indicado ao Oscar de melhor filme, hein? E sabe, a Fernanda Torres não repara aquela injustiça sofrida pela Central do Brasil, quando a Fernandona, mãe dela, perdeu o Oscar de maneira espúria para Gwyneth Paltrow, que ninguém mais lembra quem é. Uma atriz que teria que comer 2 toneladas de arroz e feijão para chegar perto da unha do pé da Fernanda Montenegro, mas enfim. Esse outro livro aqui também, olha só, que coisas variadas, né? Saímos da física, fomos para Fernanda Torres e agora chegamos na Gisele Bündchen. Ela, quando escreveu esse livro aí, meio de autoajuda, meio de autobiografia, a editora mandou alguns exemplares autografados para jornalistas, influenciadores, e aí eles mandaram para mim. E eu fiquei muito feliz, porque ela é uma mulher muito importante, uma das brasileiras mais conhecidas do mundo. Então, para mim, tem bastante valor essa pequena bibliotecazinha de livros autografados. Vamos continuar mostrando os livros que se acumularam na minha caixa de correio, mas antes da gente seguir, eu preciso lembrar vocês que este canal é patrocinado pela Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e eu sei que muitos de vocês podem olhar os temas e as escolas que compõem os cursos da Alura com a mesma arrogância, o mesmo preconceito com o qual eu olhava esses temas ligados à astrofísica. Eu sei que muitos de vocês olham com preconceito para essas coisas porque vocês se julgam, não todos, né? Mas alguns se julgam assim muito, vivendo num mundo à parte, um mundo em que não é preciso conhecer programação, inteligência artificial, ou gestão de redes sociais, ou gestão de pessoas num mundo dominado pela internet e pela tecnologia. Mas o fato é que, querendo ou não, abrindo os olhos para isso ou não, estamos sendo engolidos por uma nova realidade onde a tecnologia está por toda parte, está substituindo empregos, também está fazendo surgir novas oportunidades de trabalho e a gente precisa ter as ferramentas para não morrer afogado nesse tsunami de novas tecnologias. A Alura tem cursos em todas essas áreas e com uma única matrícula você consegue fazer todo o seu aprendizado direcionado para o que te interessa, personalizado para os seus interesses. Às vezes você quer se aprimorar na sua área de trabalho, às vezes você quer começar uma profissão totalmente nova e aprender uma nova habilidade do zero, por exemplo, sei lá, você quer aprender a programar, quer aprender quais são as linguagens de programação, quer aprender, afinal de contas, como que a gente pode usar as ferramentas de inteligência artificial ao nosso favor. Enfim, a Alura oferece tudo isso com uma única matrícula que é super acessível. Então, através do meu link aqui embaixo na descrição, você acessa a Alura e você tem desconto para fazer a sua matrícula. Mergulhe em tecnologia também com a Alura, assim como eu tenho feito ao longo dos últimos anos. E eu quero agradecer aí a Alura por continuar patrocinando esse canal e a vocês que estão se interessando, que vocês clicam no link do patrocinador e assim eles percebem que vale a pena continuar patrocinando esse canal, então eu conto com a ajuda de vocês. Vamos seguir com os outros livros e coisas que chegaram. Aqui eu vou mostrar combinado, né? Não foi uma coisa planejada, mas aconteceu de eu receber ao mesmo tempo livros da Agatha Christie e um bonequinho da Agatha Christie. Quem me mandou esse bonequinho foi o Leandro Liporage. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram, perguntando se eu conhecia o trabalho dele, e eu respondi que claro que eu conhecia, até porque eu já tenho outros bonequinhos dele, que foram presentes de fãs e apoiadores, ó, um Saramaguinho, um Machadinho e um Gabrielzinho Garcia Marquezinho. Aí ele perguntou, assim,
se eu tava afim de receber alguma coisa, de mostrar tal. E eu nem cobrei nada dele porque eu acho o trabalho dele sensacional. Eu me dei ao luxo de escolher uma Agatha Christie, porque eu tenho poucas mulheres aqui e ela é uma autora importante na minha trajetória também. Uma autora que escreveu muitos livros e que eu ainda não consegui ler todos, longe disso, mas que aos pouquinhos, normalmente naqueles dias de começo de ano, assim, aqueles dias que a gente enforca no dia 1º de janeiro, 2º de janeiro, quando a gente tá na praia, alguma coisa assim, eu sempre pego um livro da Agatha Christie. Então eu tenho sempre férias com a Agatha Christie, pelo menos uma vez por ano eu leio algum livro dela. E aqui temos dois, ó. O Homem do Terno Marrom e A Mansão Hollow. E agora nós temos a nossa Agatinha Cristinha, que vai ficar enfeitando a estante de livros dela. São vários já, contando assim, só de bater o olho eu consigo contar o quê? Uns 20 livros dela. E olha que ela escreveu muito mais. É isso, ó. Então, só pra dar o crédito aqui, e ele não tá me pagando, tá? Ele só me mandou a Agatha porque eu pedi. O Leandro Liporage, entra lá no Instagram dele, caso você queira ver. Ele faz esse trabalho todo artesanal. Tem os vídeos lá de como ele faz e é impressionante. Bom, seguindo aqui, já que eu mostrei esses livros da HarperCollins, eu vou mostrar outros livros também da mesma editora, começando por esse daqui, que ainda tá no plástico, que é o 23 Minutos, do Waldson de Souza. Eu acho que na última Bienal do Livro eu conversei com a Gabriela Colicinho, que é a agente dele. Ela me falou que, inclusive, esse livro está cotado para o Prêmio Jabuti, nessa nova categoria que eles criaram de livros de entretenimento. Então, vamos lá. Ao retornar para casa, após uma noite de diversão com os amigos, Hugo é baleado por um desconhecido. Ele recobra a consciência 23 minutos depois, como se despertasse de um pesadelo. E apesar da roupa suja de sangue e da lembrança da dor ao ser atingido pelos tiros, não encontra nenhum ferimento no seu corpo. No dia seguinte, no mesmo horário, Hugo sente novamente a dor lancinante do tiro e mais uma vez fica 23 minutos desacordado. O que poderia ser aquilo? Uma espécie de maldição? Ou apenas um sonho, do qual o garoto não consegue acordar? Nossa, ele tá vivendo uma espécie de dia da marmota, em que todo dia ele sofre um tiro. Bom, dá pra perceber que é uma coisa meio fantástica, meio de suspense, até meio policial. Enfim, o Waldson de Souza tá aqui, um autor jovem, natural de Brasília, graduado em letras, mestre e doutorando em literatura pela UNB. E ele já tem outras obras publicadas, não é um autor inexperiente, não. Inclusive já tem textos publicados pelas revistas Piauí e 451. Então tá aí, literatura nacional de entretenimento de suspense, para quem gosta do gênero. A Harper também me mandou este outro livro, Joyce Carol Oates, Noite, Sono, Morte, Astro. Bem difícil de ler esse título. Noite, Sono, Morte, Astro. Vamos ver do que se trata. Eu reconheço o nome da autora porque ela escreveu uma biografia romanceada da Marilyn Monroe, que foi elogiada, né? Acho que foi até adaptada para o cinema. Ela também é vencedora do Pulitzer. A história segue John Early Whitney McLaren, pai de família e ex-prefeito da cidade, que é morto ao tentar ajudar um jovem que está sendo vítima de racismo e violência policial. Cada um dos seus 5 filhos reage da própria maneira e todos estão preocupados não só com a divisão do testamento, mas também com a manutenção da imagem e do status social da família. No entanto, a viúva de John decide lidar com o falecimento de uma maneira inesperada. Muito bem. Livro longo, hein? Mais de 600 páginas com essa história familiar. E a fonte é pequenininha, daqueles livrões aí. Mas eu gosto muito de histórias de família, gosto de histórias de testamento, inclusive. Já li bons livros com essa temática. Mas aí eu recebi também da mesma editora, Alfaguara, no caso, estes 2 livros. Vamos começar com esse. O Simpatizante, livro que deu origem à série original da HBO, disponível na Max, aquele streaming que antes se chamava HBO Max, Plus, Go,
sei lá. Romance vencedor do prêmio Pulitzer. O Simpatizante, de Viet Thanh Nguyen. Bem difícil de falar o nome dele. Um autor de origem vietnamita que cresceu nos Estados Unidos. E esse é o seu primeiro romance que já ganhou o prêmio Pulitzer. O prêmio Pulitzer é um dos mais importantes dos Estados Unidos. Abril de 1975. Saigon, é uma cidade no Vietnã, vive o caos nos momentos finais da Guerra do Vietnã. Em sua mansão, com a ajuda de um capitão de sua maior confiança, o general do exército do Vietnã do Sul prepara uma lista com os nomes daqueles que receberão um lugar nos últimos aviões que partirão do país. O general e seus compatriotas em breve vão começar uma nova vida em Los Angeles, sem suspeitar que seu capitão de confiança os espiona e informa sobre as atividades do grupo a um superior do exército Vietcong. O Simpatizante é a história desse capitão, que é filho de um pai francês ausente e de uma mãe vietnamita pobre. Ele é um homem que viveu entre dois mundos. Cursou faculdade nos Estados Unidos, mas voltou ao Vietnã para lutar pela causa comunista. É mais uma história sobre a diáspora de alguma nacionalidade, né? Nos Estados Unidos tem demais escritores das mais diversas origens, coreanos, nigerianos, porto-riquenhos, tudo que você pode imaginar, que se mudam para os Estados Unidos e escrevem histórias de pessoas que, tal como eles, escritores, vivem uma vida dupla, de duas identidades, né? O personagem, claro, não estou falando que é a história do escritor, mas um personagem que flutua, assim, entre essas duas ideologias, né? Bom, e aí do mesmo autor, a Alfaguara está publicando também, eles me mandaram, O Comprometido. Eu tenho que dizer que eu não gosto dessas capas, são muito genéricas, muito feias, eu diria. Não gostei. Eu, numa livraria, jamais olharia 2 vezes para esse livro por causa da arte de capa. Acho bem desinteressante. Mas, enfim, a capa, né, é só um pedaço do livro. Um pedaço importante, mas não é tudo. É uma sequência de O Simpatizante, em que o Viet Thanh Nguyen volta a acompanhar o agente duplo comunista sem nome que se infiltra no exército sul-vietnamita e consegue sair de Saigon para os Estados Unidos durante a ofensiva da primavera de 1975. Muito bem. Então, são livros que são continuações, certo? Vamos prosseguir aqui, mais 2 livros enviados pela mesma editora. No caso, a editora Todavia me mandou estes 2 livros. Um de Leonardo Portela e outro de Tatiana Salem Levi, 2 autores brasileiros. Vamos começar, eu falei Leonardo, mas na verdade é Lorena, que eu bati o olho rapidamente. Jornalista, viveu em Lisboa, foi para Londres. O seu romance de estreia, Primeiro Eu Tive Que Morrer, foi publicado inicialmente de maneira independente. Conquistou o público e foi um sucesso de vendas. Primeiro Eu Tive Que Morrer, eu não conheço. Bom, vamos lá, esse aqui é O Amor e Sua Fome. Em qualquer cidadezinha, enterro é evento para ir todo mundo, cachorro, pessoas e também crianças, sem distinção nenhuma, conhecidos ou não. Nessa cidadezinha em particular, o morto é seu Jeremias. As crianças são Dora e Ismê, 2 primas, inseparáveis, cuja alegria não é abalada nem pelo defunto ali diante delas. Pelo contrário, as 2 se ocupam de um santinho pendendo do bolso de Jeremias, num jogo de cumplicidade e graça. O pequeno episódio, que de alguma forma irá marcar a vida de ambas, é um retrato bem acabado dessa relação em comum. Dora fora criada sem a mãe, por um pai entregue à solidão e à apatia. Nesse lar fantasmagórico, Dora salta todos os dias para a vida ao lado de Ismê, sua abertura para o mundo lá fora, acompanhada também pelos vizinhos e por Joana, a amiga de Zatino. O mundo lá fora é o Rio do Miradouro, uma cidade no interior do Ceará, daquelas em que todos sabem da vida de todos e onde cada um tem uma opinião sobre como o outro deve viver. As meninas navegam Miradouro, fazendo troça, criando um planeta impróprio. Quando a infância vai se afastando no retrovisor, a adolescência traz consigo Jaime e as primeiras descobertas. Dora e Ismê dividem tudo e a cumplicidade de ambas, antes infantil, ganha novos contornos. A dupla vira trio e a vida adulta chega, enfim, com suas belezas e ausências. Gente, romance de formação.
Aqui, ó, os movimentos íntimos do amor e do amadurecimento, solidão, do desamparo. É romance de formação, que passa por essa amizade entre duas mulheres, quando são crianças, né, quando são meninas, e depois vai atravessando os anos, né. Aqui nós temos também, da editora Todavia, um livro de Tatiana Salem Levi, Melhor Não Contar. Eu conheço o trabalho dela como cronista. Eu tenho um livro de crônicas dela que é muito bom. Aqui, ó. São crônicas que ela publicava em jornais, é isso. E são todas crônicas relacionadas aos livros que ela ia lendo e as relações que ela via no mundo, né, com as histórias que ela ia lendo. É bem bom, viu? Vamos lá. Melhor Não Contar abre com uma cena iniciática. Aos 10 anos, a protagonista relaxa numa piscina na companhia da mãe e do padrasto. Sem ter chegado ainda à puberdade, se desfaz da parte de cima do biquíni e desfruta da inocência sob o sol e o vento. O sossego é interrompido quando o padrasto, um aclamado cineasta, apresenta o esboço do desenho de observação que fizera há pouco, e ali está a menina, retratada naquele momento, com um detalhe que foi impossível passar desapercebido. Seus mamilos, apontando um para cada extremidade do papel, chamam a atenção. Há mais tinta neles. Foram desenhados com força. Estão eretos. Esse acontecimento marcaria o fim da infância e da inocência daquela menina, filha de uma intelectual e jornalista pioneira, uma mulher de espírito e vitalidade incomuns. E a despeito disso, até mesmo essa mãe poderosa e aparentemente imbatível teve que se haver com os flutuantes desejos masculinos e as desigualdades gritantes entre os gêneros, na vida e na arte. Fazendo do título do livro um paradoxo brilhante, a narradora resolve então contar tudo, ou quase, da doença galopante que vai tirar a mãe do seu convívio ainda na juventude, à reação de um companheiro a um aborto da protagonista já madura e morando no exterior. E ainda faz mais, reflete sobre a diferença entre mulheres e homens na hora de narrar uma história. Por que as mulheres desde a infância são tão apegadas a diários? A resposta, intui a inquieta personagem de Tatiana, pode ter a ver com a violência e o abuso. Então tá. É pesadinho, né? Olha, capítulos bem curtos, um por página. Alguns capítulos têm só um parágrafo. E tem cartas, olha que interessante. Cartas datilografadas, como se fosse uma reportagem. Mas até onde eu entendi, isso aqui é uma ficção. Beleza, gente. Eu vou encerrar o vídeo de hoje. Ainda tem mais coisa para mostrar, mas eu vou mostrar nos próximos vídeos e vou colocar em dia as coisas que chegaram na minha caixa de correio. Os links para comprar estão todos aqui na descrição, tanto na Amazon quanto na estante virtual. O livro do Neil deGrasse Tyson, eu acho que deve ter recebido edição para o português, porque esse livro foi publicado em 2017, então acho, né, que talvez tenha algo como Astrofísica para pessoas com pressa. Se eu encontrar, eu coloco aqui embaixo na descrição. Mas não vai ser autografado, né? Isso aqui é uma oportunidade que a gente encontra só poucas vezes na vida. E é por isso que eu quis aproveitar. É isso, gente. Um beijo a todos. Muito obrigada, apoiadores e apoiadoras. Se você quiser me ajudar a continuar trabalhando e criando conteúdo sobre literatura de graça, com qualidade na internet, torne-se um apoiador ou uma apoiadora. Você, além de me ajudar, você ainda ganha recompensas. E pode participar de sorteios exclusivos, como, por exemplo, ó, tá aqui do meu lado, ó. Esses brindes, esses presentinhos que eu trouxe lá da Biblioteca Pública de Nova York, que eu mostrei em um vídeo, vai lá assistir o vídeo, eu mostrei quais são os presentes e os apoiadores vão ter a chance de ganhar. É só se tornar apoiador, ainda dá tempo, porque eu só vou fazer o sorteio no comecinho do mês que vem. Um beijo, gente, até a próxima.